dentro disso, uma das coisas, até voltando no tema do Japa que sempre foge das simulados, uma das coisas que a gente sempre ouve ali, as piadinhas e tal, porra, na hora que tiver um incêndio de verdade, esse cara vai ser o primeiro a correr, né? Qual que é a importância de uma brigada de incêndio bem formada, bem... E na hora do incêndio, ele é o primeiro que corre mesmo? Ótima pergunta, Rafa. Assim, é essencial, né? Isso é uma outra coisa que a gente, né, avalia, né, os procedimentos, né? Tipo, e é outra coisa que difere do que a norma, do que a legislação pede de mínimo. Tá? Então, basicamente, né, você tem lá as funções básicas, o líder, coordenador de brigada, tal, que a norma pede. Então, primeiro é a questão da formação da brigada. Né? Você tem que formar a brigada e treinar a brigada. E com um procedimento, um plano de emergência bem estruturado, colocar as funções dessa brigada dentro do procedimento. Tá? Elaborar simulados, cenários específicos para o risco. Tipo, então, o que a gente vê muito é copy-paste de... desculpa, copiar e colar, né? Mania de falar em termos em inglês. Copiar e colar, o cara pega na internet lá e é o padrão, um plano de emergência padrão. E o cara não faz cenários específicos e não treina essa brigada com cenários específicos. Aonde é que tem maior risco de incêndio aqui? Tem risco de explosão? Onde que vai ser isso? Então, é desenhar esse cenário e treinar. E aí, além dessas funções, a NFPA considera algumas outras funções cruciais para montar essa brigada, que é o que a gente acaba recomendando bastante, né? Tem um operador de bomba, operador de válvulas, o notificador do corpo de bombeiro, são pessoas da própria empresa que estão treinadas para fazer são da formação da brigada, e elas recebem treinamento para aquilo está descrito dentro do procedimento, e aí respondendo a sua pergunta, com o treinamento, com os simulados, a pessoa adequada, quando acontece a emergência, a pessoa se sente mais familiarizado com o que está acontecendo. Então ela não ela não fica desesperada. Que nem o simulado da escada. O simulado da escada, o treinamento de evacuação, é para quando acontecer o negócio de verdade, para diminuir o pânico, pelo menos. Boa. Tá? É alguma coisa, É alguma coisa, exatamente. E aí vem um pouquinho, né? Ou seja, a gente já tem um certo tempo de estrada, né? Eu não sei... aqui em São Paulo, teve uma época que os edifícios não tinham as famosas escadas de emergência dentro de um padrão que, né, estava sendo cada vez mais solicitado. O Joelma não tinha? Só pela curiosidade mesmo. Olha, não... porque é o incêndio mais famoso, é o primeiro que vem na cabeça, né? Eu não tenho tantos detalhes sobre a evacuação. Tá bom. Eu acredito que... sim, deveria ter, mas o fato é que muita gente subiu ao invés de descer, talvez por alguma obstrução nessa escada. Mas eu não tenho detalhes. Mas uma coisa interessante sobre essa questão da evacuação, né? Alguns edifícios começaram a ir para as escadas externas. E essas escadas externas eram feitas de que material? Aquela estrutura metálica vazada. Então, imagine você, um escritório... Não por esse lado, Rafael, mas pelo lado da... o que eu tenho nesse edifício? Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de advocacia, onde as mulheres vêm com o quê? Com salto alto. Então, nossa, é verdade. Quantas vezes eu escutava do Corpo de Bombeiros falando, mas peraí, como que as pessoas vão evacuar com... E aí vem uma série de imposições que vão saindo, né? Mas é um fato interessantíssimo. Ou seja, como que você evacua mulheres que estão usando salto por uma escada desse tipo? E prédios residenciais nos Estados Unidos tem muito isso ainda, né? Essas escadas metálicas. Não, fazendo analogia com o Splinkers e coisa de filme. Não, mas tem. Eu vi lá. Agora eu vivo bastante lá. Caraca. Tem muita coisa assim que você vai aprendendo, né, e vai aplicando, que é muito legal, muito legal. E deixa eu perguntar para vocês, quando vocês vão fazer essa consultoria, vocês são contratados ou a seguradora pede para que vocês façam, vamos lá, a gente falou de pequenas, médias e grandes indústrias, empresas, né? Pegar uma média, por exemplo,
existe um cara de risco, é obrigatório, tem para cada tipo de empresa um especialista em gestão de segurança, assim, ou não? Funcionários? Ou às vezes vocês vão falar com o dono da empresa, ou o cara, o advogado, ou o contábil da empresa. Como que é isso? Com 30 anos de... Você pega de tudo. Você pega o dono, você pega o especialista, você pega de tudo. Mas, basicamente, essa função dentro das indústrias, falando de indústrias, né, que é o nosso principal foco, né, geralmente é um engenheiro de segurança do trabalho. Todas têm esses grandes ou não? Depende da população da indústria. A legislação aqui no Brasil, isso é uma coisa que... Então, é obrigatório ter um... Dependendo da quantidade de colaboradores, você tem que ter um técnico de segurança. Ou um engenheiro. Ou, se você vai subindo, você tem que ter um engenheiro e um técnico. Entendi. Aí também entra a questão dos bombeiros civis. Do bombeiro profissional. Às vezes é obrigatório, dependendo do risco, dependendo da ocupação. Tem formação de bombeiro civil ou é o cara que foi militar e vira civil? Tem formação de bombeiro civil. Qualquer pessoa poderia se candidatar, talvez, a ser um bombeiro civil. Só fazer o treinamento. Fazer o curso. Passar no curso, logicamente. Né? Ter aptidão física, né? Porque não é... Não posso eu, então, né, cara?